Uma das coisas que me faz sempre pensar e motiva e que pessoalmente mexe comigo é quando eu sei que alguém está a orar por mim. Não sei se vocês partilham da mesma opinião, se têm este mesmo sentimento, mas quando alguém nos diz que esteve a orar por cada um de nós por uma determinada razão, não interessa o motivo, parece que recebemos uma espécie de carregamento de bateria que não seria possível se essa oração não tivesse sido feita. Pessoalmente, há uns 2 meses atrás, tive a oportunidade de estar com um grupo de jovens num retiro e confesso que quando fiz a primeira meditação nesse encontro, no final não me senti nada satisfeito. Sabem? Quando dizemos qualquer coisa e parece que não conseguimos passar a mensagem, foi isso que eu senti. E naquela noite, já um pouco tarde, quando orava, orei, dormi e quando acordei outro dia, recebi 2 mensagens no telemóvel de algumas pessoas que disseram que tiveram a orar por mim para que as coisas pudessem ser conduzidas e guiadas pelo Espírito de Deus. E a verdade é que parece que mudou. Parece que mudou e o resto do fim de semana correu de forma muito diferente. Também, o inverso também acontece muitas vezes. Quando alguém vem ter connosco e diz, olha, João, Paulo, Inês, gostava que orasses por mim. Esse inverso também muitas vezes nos faz pensar, também muitas vezes nos faz refletir e traz a nós uma responsabilidade que não teríamos se esse pedido não tivesse sido feito. Recentemente, eu estava a mais ou menos 4.000 km de Portugal, com um fuso horário um bocadinho diferente, e então quando falava com a Selma e com a Matilde, eu estava a acordar e vocês aqui estavam a almoçar. E lembro-me de numa tarde, quando falamos graças a estas novas tecnologias que nos podemos ver, só não nos podemos abraçar, é muito chato, mas que a Matilde teve uma frase que disse assim, papá, ora por mim, porque vou ter uma questão de aula esta tarde. Uma questão de aula é um momento de avaliação que as nossas crianças têm. Mas quando eu ouvi no meio de toda a distância e o sentimento de estarmos afastados, quando ouvimos alguém pedir que oremos por essa pessoa, sentimos-nos sempre muito comovidos e motivados a fazê-lo. Se for um filho, uma filha, o marido, a mulher, o sentimento de um pai e uma mãe, o sentimento é ainda mais especial. Mas esta manhã, gostava-vos de dizer que existe ainda algo mais maravilhoso do que sabermos que um amigo está a orar por mim, sabemos que o meu pai está a orar por mim, que a minha mãe está a orar por mim, que o nosso esposo está a orar por mim. Sabem o que é? É sabermos o quê? Mais maravilhoso do que tudo isto, é sabermos o quê? Jesus está a orar por nós. E é sobre isso que eu gostava de falar esta manhã. De sairmos aqui com esta certeza que temos alguém que há 2000 anos orou por nós e que hoje continua a orar por nós. Um ministro de culto escocês, eu não conhecia, mas possivelmente alguém conhece este nome, Robert Murray McCain, teve esta frase que eu achei interessante. Diz assim, se eu pudesse ouvir Cristo a orar por mim na sala ao lado, não teria medo de 1 milhão de inimigos. No entanto, a distância não faz diferença. Ele está a orar por mim. Se nós pudéssemos, por exemplo, descer à cave da igreja e passar por uma das nossas salas lá em baixo e víssemos que Jesus estava a pronunciar o nosso nome, como é que nós nos sentiríamos? Muito bem. Vamos então refletir um pouco sobre esta realidade que Jesus está a orar por nós. E não existe capítulo mais extraordinário do que a oração que Jesus fez em João no capítulo 17. Vamos então abrir as nossas Bíblias, vamos estudar este capítulo nos próximos minutos e em conjunto vamos perceber o que é que Jesus esteve, por quem é que Jesus esteve a orar e qual foi o objetivo dele nesta oração. Adiantar já que nesta oração Jesus ora por três
por três elementos. Ora, em primeiro lugar, por ele, a seguir ora pelos discípulos e a seguir ora por todos nós. Porque diz mais à frente que todos aqueles que crerem em Jesus, ele o inclui nessa oração. E, portanto, todos nós que aqui estamos, sejamos visitas, não sejamos visitas, todos nós acreditamos em Jesus. Todos nós temos esta certeza. E, portanto, esta oração é para todos nós. E Jesus começa no verso 1 dizendo, João 17:1 diz assim, tendo Jesus falado estas coisas, que veio no capítulo anterior, levantou os olhos ao céu e disse, Pai, é chegado a hora. Que hora era esta? Que hora era esta que Jesus estava a referir? Que hora era esta que Jesus estava a referir? É chegado a hora de quê? De ser crucificado, não é? Sempre que vemos em João e muitos outros relatos no Novo Testamento esta expressão é chegada a hora, está-se a referir ao sacrifício de Jesus. E, portanto, esta oração, para quem tem alguma dúvida e para quem não conheça tão bem as Sagradas Escrituras, esta oração antecede o momento em que Jesus é preso no jardim do Getsemane, antecede também a traição de Judas que estava a acontecer naquele momento, antecede a negação de Pedro, antecede o seu julgamento, antecede a violência com que ele recebeu dos soldados romanos, antecede o grito da multidão quando dizia para crucificar Jesus, antecede as chicotadas que Jesus iria receber, antecede a coroa de espinhos e os pregos que iriam ser cravados nas suas mãos e pés. É neste momento específico, antes deste clímax, que Jesus ora ao seu Pai. Naquela hora que se aproximava, naquela hora de trevas, naquela hora de grande angústia e de grande sofrimento, não só o sofrimento físico, que Jesus saberia que teria, mas, acima de tudo, o sofrimento espiritual. De sentir que, naquele momento, carregava os meus pecados, os nossos pecados todos, para morrer por cada um de nós. E, neste momento, Jesus pede ao seu Pai, o quê? Pai, é chegada a hora, glorifica a teu Filho, para que o Filho te glorifique a ti. O pedido de Jesus é que naquela hora de dor e de angústia, quem é que seria glorificado? Deus. Este era o pedido de Jesus. Que naquele momento, que antecedia tudo aquilo que Jesus sabia que iria acontecer, Jesus, acima de tudo, queria que Deus fosse glorificado. E após esta introdução e este diálogo que Jesus tem com o seu Pai, existem agora 4 aspectos diferentes nesta oração que eu gostaria que pudéssemos estudar. De uma forma resumida, é certa. Eu estive a estudar este capítulo e termino com a acrescentação que falta-me saber tanto desta oração. Esta oração tem aqui tantos pormenores e tantas coisas que nos fazem tremer e estremecer que é algo que nós podemos estudar, reestudar, estudar quantas vezes for preciso e, portanto, convido-vos, quando tiverem um pouco de tempo, a ler este capítulo 17. Não vamos ler todo, vamos ler algumas frases. E nesta oração de Jesus há 4 aspectos que eu gostaria de salientar. Jesus, em primeiro lugar, vai orar para que nós sejamos guardados e protegidos. Não só os seus discípulos, mas todos nós. Depois vai orar para que nós possamos ser santificados. Depois vai orar para que nós possamos estar unidos. E, por fim, vai orar para que nós também possamos ser glorificados, da mesma forma como ele começou a sua oração. E por isso, vamos até um pouco mais à frente, até ao verso 6, e vamos ler alguns versos com o sentimento que Jesus fez esta oração há 2000 anos, mas que Jesus a está a fazer hoje. E se o lermos desta forma, vamos interpretar de uma forma diferente. E diz-nos no verso 6 que Jesus, enquanto está a falar com Deus, diz: manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Que homens eram estes? Manifestei o teu nome aos homens que me deste do mundo. Quem eram estes homens, neste caso específico? Eram os discípulos, ok? Que me deste. Eram teus. Tu me os confiaste e eles têm guardado a tua palavra. Agora, eles reconhecem que todas as coisas que me tens dado provêm de ti. E no verso 8 diz: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, e verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. É muito interessante notar que Jesus
não está preocupado com tudo o que vem a seguir. Não está preocupado com a coroa de espinhos, não está preocupado pelo facto de Pedro negar, não está preocupado com o sofrimento que ele iria sofrer pelos soldados romanos, não está preocupado a pensar na rejeição do povo judeu, não está preocupado com a dor toda que ele iria receber, mas está preocupado com os seus discípulos. E diz-nos um pouco mais à frente, no verso 9, que é por eles que eu rogo, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me deste porque são teus. É pelos discípulos que Jesus ora. E no verso 11 diz que já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo ao passo que eu vou para junto de ti. Este aspecto acho que é muito interessante vermos neste relato, porque quando Jesus diz que já não estou no mundo, mas eles continuam no mundo, é uma mensagem para todos nós. É algo que Jesus está a dizer, que o cristianismo não nos retira deste mundo. O cristianismo não nos cria uma bolha protetora neste mundo. Nós vamos continuar, como cristãos, a ter as mesmas dificuldades que ocorreram há 2000 anos. Essas dificuldades vão continuar a acontecer e não é por sermos cristãos que elas vão deixar de existir. Mas é completamente vivermos estas dificuldades com Jesus ao nosso lado do que vivemos-las sozinhos, sem rumo. E é no meio desta oração, é no meio deste momento, que há aqui uma palavra que eu gostaria de destacar. Jesus, no verso 11, diz: Pai Santo, guarda-os em teu nome. Pai Santo, guarda-os em teu nome. Guarda-os de quê? Guarda-os de quê? Guarda os discípulos de quê? Não tirem a vossa mão de João 17, ou se tiverem com o telemóvel é sempre mais rápido, mas vamos até Efésios 6,12, para percebermos algo que é real e que Paulo escreveu na sua carta aos Efésios. Efésios 6,12. Efésios 6,12 diz que porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, é sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, não é contra uns e outros, mas é contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal. E existe efetivamente um grande conflito. Existe efetivamente uma luta que se trava para que cada um de nós possa escolher de que lado estar. E é no meio dessa luta que Jesus ora ao seu Pai e diz para que não só os discípulos, mas todos nós que aqui estamos hoje, possamos ser guardados, possamos ser protegidos. E por isso esta palavra de Jesus, Pai Santo, guarda-os, protege-os em teu nome, é a primeira parte desta oração que eu gostaria de destacar. E se pelo avançar da hora, pelo barulho, nos esquecermos de tudo o resto, que possamos pelo menos sair daqui nesta manhã com a certeza que Jesus está hoje a orar ao Pai, a pronunciar o nosso nome, a pronunciar o meu nome, a pedir que nós possamos ser guardados e protegidos nas nossas decisões, das nossas lutas, das nossas dúvidas, das nossas incertezas. 1 Coríntios 10:13, não é preciso irmos lá, mas vou dizê-lo daqui. E os irmãos que sabem que têm, felizmente que têm na sua mente a palavra de Deus, recordam certamente deste verso que diz: Deus é fiel e não permitirá que sejamos tentados além das nossas forças. Pelo contrário, juntamente com a provação, justamente com a tentação, vos proverá o escape, o livramento. Se existe alguma dúvida que Jesus está ao nosso lado, ela desaparece. Ela desaparece quando lemos esta oração de Jesus ao Pai. Quando lemos as Sagradas Escrituras. Recordam-se da história das crianças? Daquele ritual daquela tribo indiana? Assim como o pai estava ao lado daquele jovem, a poucos metros de distância. Muitas vezes também nós estamos perante aquela noite escura que não conseguimos ver nada à nossa volta, verdade? Muitas vezes a nossa vida parece aquela noite que aquele jovem de 13 anos
deve ter pensado que foi a noite mais longa da vida dele. E depois, quando acordamos, no caso ele se calhar não acordou, não adormeceu, mas quando começa a vir o sol, começamos a olhar para o nosso lado e percebemos que a poucos metros de nós, o nosso Pai está ao nosso lado. Se nos esquecemos de tudo o que eu vou dizer daqui para a frente, não se esqueçam desta certeza. Deus está a orar ao Pai para que nós possamos ser guardados e protegidos. Mas hoje é um dia especial, é um dia de visitas. E, se calhar algumas não me conhecem, eu tenho uma alergia ao pó e esta semana fizemos obras na nossa igreja e a igreja tem algum pó a mais. Mas gostava-vos de dizer o seguinte, quem é este Jesus? Se calhar para nós que já estamos aqui há muitos anos, pode ser fácil ou pode não ser fácil definir Jesus. Mas eu retirei 4, 5 versículos também do mesmo Evangelho de João, há muitos outros, que nos ajudam a conhecer Jesus. E por isso convido-vos a ir até ao capítulo 1 de João, para percebermos quem é Jesus. Quem é este homem que está a orar por mim e por todos nós? Quem é Jesus? João, no capítulo 1 e no verso 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Quem é Jesus? Jesus é aquele que está com o Pai desde sempre. Jesus existe desde a eternidade. Quem é Jesus? Vejam no verso 3. Quem é Jesus? Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. E sem ele, nada do que foi feito fez. Jesus é o Criador. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Verso 4. Quem é Jesus? A vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Jesus é a luz. Jesus é o único que pode trazer a luz no meio da escuridão. Quem é Jesus? Vejam no verso 16. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça e sob graça. Jesus é a fonte de graça para todos nós. Jesus está disponível para derramar esta graça por todos nós. Verso 29, quem é Jesus? Verso 29 no capítulo 1. No dia seguinte viu João Jesus que vinha para ele e disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus. Jesus é aquele que morreu por todos nós. Verso 49. Quem é Jesus? Verso 49 do capítulo 1. Então exclamou Natanael: Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus é Filho de Deus, Jesus é Deus. E são estes muitos atributos que nos ajudam a tomarmos consciência que a oração que está a ser feita é por Jesus. É por este homem que há 2000 anos orou e colocou nos seus lábios o nosso nome. Jesus nunca perdeu uma batalha com Satanás e ele está a orar por nós. Aquele que deixou o seu túmulo vazio está a orar por todos nós. E vamos continuar. Vamos voltar até João 17. E vamos continuar. E diz-nos no verso 15 a 17 do capítulo 17 de João, do verso 15 ao 17, um pouco mais à frente de onde estávamos, Jesus mais uma vez diz que não peço que os tires do mundo, e sim que os guardes do mal. Jesus não orou para que nós nos isolássemos, para que nós vivêssemos numa zona distante de toda a gente. Não, Jesus não quer nos tirar, não peço que os tires do mundo, mas sim que os guardes do mal. Cá está um pouco o que tivemos a dizer há pouco atrás, quando Jesus orava especificamente pelos discípulos. E mais à frente, diz-nos no verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Jesus ora para que possamos ser guardados e protegidos, e a seguir Jesus ora para que possamos ser santificados. Que complicada palavra é esta, santificar. O que é que significa santificar? O mais fácil é dizermos talvez te tornar santo, não é? Mas o que é que significa mais do que isso? O que é ser santificado? É ser o quê? Separado. É ser separado. Mas ao mesmo tempo Jesus está a dizer para não nos tires do mundo, não é? Portanto é uma separação diferente. Não é? Separado não é pegarmos nas nossas coisas, irmos para uma montanha e ficarmos em meditação. Não é isso que Jesus está a dizer neste verso. Como é
como é que nós, segundo o que Jesus está aqui a orar ao seu Pai, como é que nós efetivamente, através do que é que nós podemos ser santificados? Jesus diz explicitamente, santifica-os na verdade. E o que é a verdade? A palavra. Jesus está a dizer ao Pai que todos nós que aqui estamos esta manhã possamos ser separados através da sua palavra. Possamos ser separados através do tempo que possamos ter a conhecê-lo através da sua palavra. É isso que Jesus está a dizer. Jesus está a orar há 2000 anos atrás, porque sabia que hoje, cada vez nós estamos menos tempo com a sua palavra e mais tempo com tudo o resto. É por isso que Jesus está a orar. Jesus está a orar para que eu possa passar mais horas com a palavra de Deus e menos horas à frente do Netflix, do YouTube, do Instagram, do Facebook e de tantas outras ferramentas espetaculares. Mas é que são mesmo espetaculares. Que são disponíveis e gratuitas para todos nós. E Jesus orou há 2000 anos para que nós nos possamos santificar. De que forma? De uma forma tão simples. Buscando a palavra de Deus. Buscando a palavra de Deus. Tiago, fiquem com a vossa mão em João 17, mas puderem ir até Tiago. No capítulo 1 de Tiago e no verso 21. Tem um verso que eu gosto particularmente, diz: portanto, despojamos-nos toda a impureza e acumulo de maldade. Acolhei com mansidão a palavra em vós, implantada, a qual é poderosa para salvar a vossa alma. Gosto muito desta expressão, a palavra em vós implantada. Outras versões dizem, a palavra em vós semeada. E é esta semente. É por esta semente que ela possa germinar em cada um de nós, que Jesus orou há 2000 anos e que Jesus está a orar hoje. Agora, Jesus orou ao Pai para que nós possamos ser guardados e protegidos. Jesus orou ao Pai para que através da sua palavra nós possamos ser santificados, para que possamos crescer espiritualmente. Por favor, quem nos visita não pense que ser santificado é um pouco como aos monges, não é? Mas não é nada disso. A santificação é um processo que vai crescendo à medida que nos relacionamos com Deus. E esse relacionamento só é possível através da sua palavra. É isto que Jesus está a dizer. E o terceiro aspecto que nós encontramos nesta oração de Jesus tem a ver com algo extraordinário, que é a unidade. Num mundo cada vez mais dividido. Começa nos governos, começa na sociedade, começa na Europa, começa nos países. E vamos descendo de nível. E começa no nosso tecido empresarial, na concorrência diária que todos temos. E vamos descendo mais um nível e entramos na nossa casa. E as famílias estão cada vez mais divididas. Pais não falam com filhos, maridos não falam com mulheres. Cada vez mais a divisão é algo que entra na nossa sociedade. E agora Jesus traz este desafio que se encontra no verso 20. Diz assim, não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Por intermédio da sua palavra, mais uma vez, a fim de que todos sejam um, como és tu, ó Pai, em mim, e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. E saltamos até ao verso 23. E no verso 23 diz, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Jesus conta com uma igreja que possa ir contra tudo aquilo que a nossa sociedade transmite. Contra esta divisão, Jesus acredita que na igreja é possível existir esta unidade. E para percebermos um pouco, tenho uma pequena história para vos contar que não é verdadeira. Aviso já que não é verdadeira, mas tem um fundo de verdade muito interessante. Conta-se que um homem que viajava no seu veleiro
quando estava na sua viagem, veio uma grande tempestade, o barco foi derrubado e aquele homem teve que nadar até encontrar uma ilha. E chegou a essa ilha. E quando chegou àquela ilha, ele foi fazer, depois de acordar e depois de recuperar os seus sentidos, etc., foi fazer um percurso pela ilha e percebeu que estava sozinho. Aquele homem estava completamente sozinho numa ilha completamente deserta e sem ninguém. E então, sozinho, o que é que ele decidiu fazer? Decidiu fazer um abrigo. E construiu um abrigo, construiu o primeiro abrigo e passou a viver ali. Depois, passado algum tempo, construiu um segundo abrigo. E passado algum tempo, construiu um terceiro abrigo. E aquele homem, que passava ali o seu tempo, entretido, não sei como é que se passa tempo numa ilha sozinho, mas passado 2 anos, há um barco que vem e vê que aquele homem, vê um barco de socorro que vem e viu que estava alguém naquela ilha, e então o capitão daquele barco aproxima-se da ilha e passados 2 anos aquele homem é salvo. Uma grande alegria, ele finalmente é salvo. E depois o capitão daquele barco olha para aquele homem e dizia: mas não há mais ninguém? Não há mais ninguém na ilha? E ele: não, era só eu, estava a fazer na ilha. Mas estão ali 3 abrigos. E ele dizia: aquele abrigo ali da esquerda é a minha casa. Foi o meu primeiro abrigo, era ali que eu dormia e descansava. Muito bem. E o segundo abrigo? O segundo abrigo que eu construí é a igreja. A igreja? Sim, eu construí uma igreja. Era ali que eu ia encontrar-me com Deus. E o terceiro abrigo? O terceiro abrigo é a igreja onde eu costumava ir. O terceiro abrigo era a igreja onde ele costumava ir. O segundo abrigo era a igreja dele. E, queridos irmãos, nós às vezes andamos à procura da igreja perfeita. Da igreja onde nós somos muito simpáticos. A igreja que não tem falhas. A igreja que sabe receber muito bem. A igreja que não deixa passar ninguém despercebido. Todos andamos muitas vezes à procura dessa igreja. Mas Jesus pôs-nos neste lugar. Sabem porquê? Porque Ele sabia que nós iríamos ter conflitos. Ele sabia que nós nos íamos desentender. Ele sabia que nós não íamos ter a mesma opinião. E unidade é precisamente isso. Unidade não é pensarmos todos da mesma forma. Não é nos vestirmos todos iguais. Não é comermos todos a mesma coisa. Unidade não é isso. Unidade é, apesar de todas as nossas diferenças, que são muitas, são muitas as diferenças que temos entre uns e outros. No tempo que tivemos neste espaço, nós somos uma família. Nós somos filhos de Deus. Nós somos uma verdadeira família. E se somos essa verdadeira família, e como em todas as famílias também há conflitos, há diferenças, mas acima de tudo existe um laço que nos une. E quando Jesus orou ao Pai, orou para que esta igreja fosse unida, porque Ele sabia que só quando esta igreja for unida é que nós vamos conseguir, como diz mais à frente, dar a conhecer Deus. Dar a conhecer Deus. E por isso, queridos irmãos, não construam um terceiro abrigo. Vamos aprender a viver num segundo abrigo que todos já estamos. Vamos aprender a relacionar-nos. Vamos aprender a compreendermos. Porquê? Porque Jesus orou por isso. Não porque eu estou a dizer ou porque alguém vai dizer aqui de cima. Mas nós temos que aprender a cultivar esta unidade. Acima de tudo, porque há 2000 anos Jesus orou por ela. E por fim, o quarto e último aspecto que eu gostaria de transmitir desta oração, que Jesus nos deixou tão bela, é o clímax para mim desta oração. Jesus, no verso 24, tem algo que me deixa particularmente feliz e que nos deve deixar cheios de esperança a todos. Diz assim: Pai, a minha vontade é que onde eu estou estejam também comigo os que me deste. Jesus não tem outro desejo maior do que este, de um dia poder estar connosco. Este é o grande desejo de Jesus. Jesus não tem outro grande desejo que não seja um dia poder abraçar. Quando nós estamos fora e afastados e quando regressamos, sabe sempre muito bem um abraço, pelo tempo que tivemos ausentes. Mas é muito bom sabermos que temos Jesus a orar por nós com um objetivo muito claro. Jesus ora por mim, ora pelo João, ora pelo Paulo, pela Inácia, pelo Kim, pelo João, pela Inês, pelo Franco, pela Nathalie, por todos os que aqui estamos. Com este desejo, o nosso nome está nos lábios de Jesus.
e diz: Pai, a minha vontade é que onde eu estou, um dia, a Inês também possa estar. Esta é a grande vontade de Jesus. E que possamos sair daqui de manhã com esta esperança. Que Jesus tem este desejo de um dia que está connosco. E por isso termino com o capítulo 8 de Romanos. Com o verso 37, 38 e 39 que diz: Em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Nunca nos esqueçamos. Jesus orou por nós para nos guardar e proteger. Jesus orou por nós para que, através da sua palavra, nós possamos crescer espiritualmente. Jesus orou por nós para que, como povo, possamos ser um povo cristão unido. E Jesus orou por nós para que um dia Ele nos possa abraçar. Amém.